E eu acabo de receber a informação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está dentro do nosso estúdio para a gente dar início, então, à entrevista que anunciamos aqui no comecinho, para a gente tratar desse momento de negociações intensas entre Brasil e Estados Unidos, tentando aí uma solução para esse impasse, para essa crise do tarifaço e, claro, todas as outras notícias da economia. Túlio Amâncio, conectado com a gente direto de Brasília, ao lado do ministro. Te agradeço demais, ministro, a presença e passo a palavra ao Túlio para fazer as honras da casa e começar aí essa nossa conversa. Por favor, Túlio. Então, em nome da Adriana, da Ju, do Frumento, em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a presença do ministro Fernando Haddad, que está aqui no estúdio da Band em Brasília. Lembrando, ministro, que estamos simultaneamente ao vivo na Band News FM e Band News TV. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Ministro, gostaria muito que o senhor começasse falando, obviamente, sobre o tarifaço, que ainda é o assunto do momento. Tinha a previsão, eu quero saber se ainda há a previsão de um contato do senhor com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano. Vai acontecer essa semana? Vai ser por telefone? Vai ser pessoalmente? Como é que está isso? Olha, Túlio, na verdade o que está acontecendo é que o secretário Bessent, ele concentra uma quantidade enorme de acordos, são dezenas de países que estão sob a sua responsabilidade. E até semana passada ele estava na Europa, firmando acordos com a União Europeia, inclusive. E ele disse que antes de voltar para os Estados Unidos teria muita dificuldade de ter a janela necessária para uma reunião, ainda que virtual, comigo. Desde a semana passada, sexta-feira, eles manifestaram o interesse de, talvez essa semana, marcar essa reunião, essa primeira reunião. Que, na verdade, não é a primeira, porque nós tivemos, por ocasião da tarifa de 10%, nós tivemos uma reunião na Califórnia, em maio ainda, né? Antes do anúncio da nova tarifa. Eu creio que essa semana nós vamos poder conversar. A Fazenda anseia por esse encontro já há algumas semanas. O anúncio da semana passada trouxe tranquilidade para uma série de setores, mas há outros setores que estão aflitos com a manutenção de uma tarifa exorbitante de 50%. Ministro, mas o que o senhor pretende levar nesse encontro para convencê-lo da questão? O Brasil é um país deficitário na relação com os Estados Unidos. Isso tudo o senhor já levou naquele primeiro encontro. O que o senhor vai levar de diferente dessa vez para que ele recue dessa... Porque, afinal de contas, o que o governo quer é o recuo total desses 50%, né? Será que eu consigo não ouvir a minha voz aqui no retorno? Sim, pessoal, dá um jeitinho. Com certeza. Vamos pedir a nossa técnica, por gentileza, para tentar retirar o retorno da voz do ministro. Vamos fazer um teste ao vivo, ministro. É natural, tá tudo bem. Melhorou? Fala um pouquinho para a gente ver se vai ficar confortável para o senhor. Vamos ver. Agora sim. Sim. Ótimo. Então, o que o senhor vai levar diferente nessa reunião? Bem, na verdade, a situação mudou muito dramaticamente, né? Porque ela saiu de 10, que já era injusto, para 50. Mas o que aconteceu entre maio e julho? Que a questão foi politizada pela oposição no sentido de misturar a questão comercial, e os Estados Unidos têm o direito, um governo democrático tem o direito de buscar uma solução para a sua economia, né? Mesmo que não atenda ao mundo, mesmo que tenha causado uma certa perplexidade, né, por ser uma solução inusitada, né, em relação a um país que se dizia liberal até outro dia, mas mesmo assim, nós temos que considerar um fato. Ela foi politizada de uma forma que nenhum outro país viveu. E nós estamos falando de países que não são democráticos, de países que têm governos autoritários, países que têm governos despóticos, e nem por isso as tarifas foram usadas com finalidade política. Aqui, em virtude da oposição ter se mobilizado contra os interesses nacionais, mudou de maio para julho a posição dos Estados Unidos da América. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar despolitizar o debate comercial. O comércio internacional
não pode ser utilizado, né, para interesses eleitorais de um país que quer ver o nosso país governado por forças que queiram entregar as riquezas nacionais, incluindo aí as terras raras, os minerais críticos, a questão da regulação das big techs, a questão do PIX, por exemplo, que nós entendemos que tem que ser mantido sob a responsabilidade do nosso Banco Central. Tudo isso são questões de soberania nacional, que nada tem a ver com o debate comercial. Então, nós precisamos compreender que, primeiro, nós somos um país soberano. Segundo, nós somos um país democrático. Terceiro, nós temos poderes independentes uns dos outros. O presidente Lula não pode se miscuir num assunto que diz respeito a outro poder. Então, nós temos regras constitucionais, né, desde 1988, que estão estabelecidas. Então, há uma série de questões que precisam ser levadas à consideração de um país que até outro dia era nosso parceiro, para que ele compreenda o funcionamento da nossa democracia, que é diferente da de lá. A nossa democracia é muito inspirada na democracia americana, como você sabe, né? Os Estados Unidos puxaram, né, o fio da democratização do continente, né, com a descolonização e o aperfeiçoamento da democracia. Mas nós fomos além da democracia americana em vários quesitos, em vários tópicos. Nós estamos até um pouco à frente. Isso não sou eu que estou dizendo, são cientistas políticos dos Estados Unidos da América que hoje dizem que o Brasil é mais exemplo de democracia do que muitos países pioneiros, né, da instituição da democracia no mundo. Ministro. Então nós vamos chegar primeiro. Quer discutir comércio? Nós vamos discutir comércio. Quer discutir política, né, política externa? Nós podemos discutir política externa. Até porque nós procuramos, nos 2 anos, dos 2 últimos anos da administração do Biden, eu fui um encarregado, inclusive, de buscar uma aproximação econômica com a Janet Yellen, que ocupava a Secretaria do Tesouro americano. E nós estamos justamente discutindo parcerias com os Estados Unidos da América, sobretudo na questão da transição energética, que nós temos várias coisas comuns. Interesse em solar, em eólica, em biocombustíveis. Então, eu penso que o principal motivo do nosso encontro é separar as coisas. A nossa soberania não está em discussão. A nossa democracia não está em discussão. As nossas relações bilaterais estão em discussão. E é saudável que os Estados Unidos se interessem mais pelo Brasil e vice-versa. É um parceiro muito tradicional nosso. Adriana. Falando, portanto, ministro, das questões comerciais, que o senhor acaba de citar, que é preciso despolitizar e separar essas discussões. Falando especificamente da questão comercial, o senhor declarou na semana passada que, ao contrário de reduzir relações comerciais com os Estados Unidos, o Brasil deveria aumentar, porque já foi um parceiro, os Estados Unidos já foram um parceiro mais significativo, mais importante para o Brasil. Nessa sua busca por aprofundar a relação com o secretário de Tesouro americano, o senhor vai levar alguma proposta no sentido de aumentar, oferecer algo comercialmente que possa ser interessante tanto para a indústria nacional, para o agro do Brasil, para algum setor econômico do Brasil, quanto para os Estados Unidos, e com isso negociar a inclusão de setores que ficaram fora da lista de exceções agora? E emendo uma outra pergunta: existe a possibilidade de incluir algum outro setor antes da data marcada aí, quarta-feira, que é a data marcada por Donald Trump? Cito café, cito carne. O senhor tem essa esperança? Olha, eu creio que alguma coisa ainda pode acontecer, né? Até o dia 6, pode acontecer. Mas o que eu tenho insistido em dizer é o seguinte: nós não estamos trabalhando com datas fatídicas, datas finais. Porque nós nunca saímos da mesa de negociação com os Estados Unidos e nem o faremos, até que haja um acordo no horizonte. Um acordo pressupõe vontade comum, né? Porque uma coisa imposta de fora para dentro não é um acordo. Então, hoje nós não estamos numa situação de um acordo. Há países que já fizeram um acordo. O Brasil, nesses termos, não vai, evidentemente, fazer um acordo, porque não há o menor sentido, né, na taxação que está sendo imposta ao país. Vamos nos lembrar também, até enfatizando o que você acaba de lembrar, os Estados Unidos já representaram 25% das nossas exportações.
Hoje ele representa 12%. Ou seja, de quando o presidente Lula tomou posse em 2002 para cá, caiu a metade a importância dos Estados Unidos na nossa pauta de exportações. Isso tem um lado muito bom, que é a diversificação. Nós não estamos tão dependentes, como é o caso do México, do Canadá. Nós somos hoje um país mais independente, porque somos mais diversos do ponto de vista da nossa pauta de exportação. Mas em se tratando da maior economia do mundo, o Brasil pode participar mais do comércio bilateral e, sobretudo, de investimentos estratégicos. Nós temos minerais críticos e terras raras. Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Na área tecnológica, nós temos muito a aprender, nós temos muito também a ensinar. Você veja o objeto de desejo que se tornou o Pix, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de Economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso Pix. Uma tecnologia desenvolvida aí ao longo de pouco mais de 10 anos e que hoje é referência mundial. Nós não somos o único detentor dessa tecnologia, há alternativas, mas o Brasil largou na frente em moeda digital. Então, para quem está com medo de cripto, para quem está com medo de desdolarização, nós temos uma tecnologia que pode interessar muito ao mundo. Ministro, então estou entendendo que o senhor vai colocar na conversa esses pontos. Tanto quanto os Estados Unidos. Nós temos hoje o maior potencial, em termos de custo-benefício, de produção de energia eólica e solar, que é a energia que vai abastecer os data centers, inclusive no Brasil. E você sabe que nós estamos mandando 60% dos nossos dados estão sendo mandados para fora para serem processados lá. E nós temos que ter capacidade de processamento aqui por uma questão de soberania nacional. Nós temos que ter, sobretudo, em relação a dados sensíveis, que são os dados da Receita Federal, dados dos bancos, dados da saúde pública, do SUS. Tudo isso é muito sensível. Nós temos que ter capacidade de processamento aqui. Então, a gama de setores em que interessa ao Brasil uma parceria com os Estados Unidos é enorme. Outra coisa importante, nós não queremos que só a China, ou agora com a União Europeia invista no Brasil. Nós queremos que os Estados Unidos invistam também. Nós somos um país grande demais para servir de satélite de um bloco econômico, seja asiático, europeu ou estadunidense. Nós precisamos diversificar cada vez mais. Não é por outra razão que o presidente Lula insistiu tanto no acordo com a União Europeia, que está para ser selado até o final desse ano, né, com grandes vantagens para as duas regiões, para que não haja justamente o fim do multilateralismo. O mundo será tão mais rico, tão mais próspero, quanto mais multilateral ele for, quanto mais oportunidade for distribuída do ponto de vista geográfico, para que as regiões todas tenham oportunidade, né? Para que o mundo todo tenha condições de prosperar, sem que os fluxos migratórios sejam tão intensos em busca de oportunidades econômicas, para garantir efetivamente uma democratização das oportunidades econômicas por um planeta que hoje está estressado pela crise climática. Sim, então, ministro. Há muita coisa a se fazer com os Estados Unidos, é a maior economia do mundo, né? E nós não temos por que nos afastar de um parceiro de 200 anos. Né? São eles que precisam compreender que o Brasil deseja parcerias, mas não na condição de satélite, não na condição de colônia, na condição de país soberano que tem interesse em parcerias com todo o planeta. Sim, está compreendido. Não tem veto a essas discussões, a essas negociações de acordo, desde que não seja na imposição aí dos 50%. A Ju já está aqui com a gente também, ministro. Tá bem. Juliana Rosa falando aqui com o senhor. Boa tarde, ministro. Queria trazer uma preocupação que eu estou ouvindo muito das empresas, é que, embora a lista de exceções, que foi grande, né, quase 700 produtos que se livraram da tarifa de 50%, temos uma preocupação com pequenas e médias empresas, são mais de 4 mil, segundo o Ministério do Desenvolvimento, que exportam
para os Estados Unidos. Muitas exportam 80%, inclusive, da produção. Gostaria de saber que medidas emergenciais o governo pensa em fazer para preservar empregos e que setores poderiam ser mais afetados. Se o senhor puder detalhar, medidas seria por crédito extraordinário, seria ajuda via bancos públicos? Muito bem. Acho que você coloca muito bem. Se nós formos desdobrar aquele número que eu dei, né, agora na resposta anterior, nós temos 12% das nossas exportações para os Estados Unidos. O que preocupa mais imediatamente, porque está descompensado em relação ao resto do mundo, é 1/3 desses 12%. Portanto, 4% das nossas exportações. E desses 4%, mais da metade vai encontrar destino alternativo, se for esse o caso. Se for mantida a tarifa de 50%. Por quê? Porque são commodities com preços internacionais definidos pelo mercado global. Não são os Estados Unidos que definem o preço disso ou daquilo. É o caso de duas das commodities mencionadas. A carne, você direciona. O café, você redireciona. A demanda por café do mundo está crescente. Eu nem compreendi a manutenção do café na lista, né, de 50%, porque vai encarecer o café para o consumidor dos Estados Unidos. Então, isso já está sendo sentido lá e vai piorar a situação do consumidor de lá, em virtude do fato de que quem vai pagar a taxa é ele, né? O café brasileiro está com o mesmo preço, né? Quem vai ser taxado é ele. E o Brasil não terá dificuldades em redirecionar essas mercadorias, essas commodities, para outras praças comerciais. Não há dificuldade nisso. Mas, como você bem disse, há determinados setores, esses sim inspiram grande cuidado. Então, é um impacto que nós poderíamos considerar microeconômico, né? Porque ele não afeta a macroeconomia do país, né? Dificilmente você vai afetar o nível de emprego ou você vai global da economia. Mas nós não queremos prejudicar ninguém em virtude dessa injustiça, que, eu repito, está sendo fomentada por setores internos ao Brasil e que não estão compreendendo que entre Brasil e Estados Unidos nós temos que defender os interesses nacionais. É uma questão de proteção dos interesses nacionais. Nós não devíamos nos dividir em torno disso. Nós devíamos estar unidos em torno dessa mesma agenda, que é comum ao governo, à oposição, ao agro, à indústria, a qualquer setor, a trabalhadores e empresários. Por que nós vamos dividir empresários e trabalhadores? Por que nós vamos dividir oposição e situação, se nós temos um interesse comum de preservar as nossas conquistas econômicas? Nós estamos com o Brasil crescendo depois de muito tempo. Nós estamos com o Brasil no menor taxa de desemprego da série histórica. Nós estamos com a inflação caindo, daqui a pouco os juros acompanham. Então, nós estamos um horizonte no futuro próximo alvissareiro de esperança de que nós vamos continuar crescendo e gerando oportunidades. Por que nos dividir nesse momento, quando o interesse nacional está em jogo? Então, eu quero crer que, assim que se dissipar essa sensação interna de que tem gente trabalhando contra o Brasil dentro do Brasil, vai ficar mais fácil negociar. Enquanto isso, nós já levamos para o presidente o que eu chamei de plano de contingência, com inúmeras medidas que o presidente vai poder pinçar do plano e anunciar quando lhe convier. Elas já estão desenhadas, né? Já estão devidamente desenhadas e orçadas, né? Qual é o valor? Tem impacto primário, que é uma coisa pequena, que pode acontecer. Qual é o impacto, dentro ministro? Das regras fiscais, a questão das linhas de crédito para atender esses setores. Amanhã nós vamos ter um encontro com as centrais sindicais, porque na semana passada nós dedicamos ao encontro com os setores econômicos, com o empresariado. Agora nós vamos atender os sindicatos trabalhistas, né? Vamos ouvi-los para saber quais são as suas expectativas, seus anseios, seus temores, para que nós possamos fazer o melhor desenho de política pública possível. Nós temos recebido várias sugestões que estão sendo encaminhadas. A nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já está debruçada sobre algumas das propostas. O governador Eumano, por exemplo, pegou o avião, veio para Brasília discutir comigo uma pauta para o Ceará. Porque o Ceará, metade das exportações do Ceará tem como destino os Estados Unidos. Então, nós estamos analisando os setores mais fragilizados.
do ponto de vista de defesa dos seus interesses. Por exemplo, o caso do pescado. O governador pediu uma medida provisória que permita a ele adquirir os bens que deixarão de ser exportados para incluir na alimentação de uma série de programas. Escolas, várias instituições públicas do Estado que consomem alimento, a população carcerária se alimenta. Você pode comprar, né, o Estado tem poder de compras governamentais para adquirir esses bens e atender aquilo que é política pública estabelecida. Mas, obviamente, que não existe uma lei que permita a aquisição por emergência, a não ser que a emergência seja do Estado e não da empresa. E o caso agora é de uma emergência que afeta a empresa. Então, nós estamos trabalhando os textos para levar à Casa Civil, mas eu estou dando um exemplo de um governador que já veio a Brasília com a disposição de cooperar com a União. Ministro, então, queria só... fica aqui também o convite, né, para que os governadores, do mesmo jeito que nós renegociamos a dívida dos governadores da oposição, né? São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul tiveram suas dívidas renegociadas pelo presidente Lula, sob o patrocínio do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tudo sem levar em consideração se é da oposição, se é da situação, porque isso não interessa. Interessa o bem-estar do povo desses estados. Do mesmo jeito que nós socorremos o Rio Grande do Sul, aquela mega enchente o ano passado, foram quase 100 bilhões de reais do governo federal, exclusivamente canalizados para o estado do Rio Grande do Sul, que foi um dos que mais cresceu o ano passado, em virtude desse apoio do governo federal, que não faltou ao Rio Grande do Sul, tanto é que os resultados estão aí. A depender só dos governos municipais e do governo estadual, nós estaríamos numa crise permanente. O governo Lula não se furtou a atender tudo o que foi demandado com a devida agilidade para recuperar a economia do Estado. Eu deixo aqui, então, o convite. Os governadores que quiserem firmar parcerias conosco, já podem nos trazer, dentro desse quadro que foi apresentado ao presidente Lula, quais os setores mais sensíveis. Nós podemos fazer parceria, nós temos uma capacidade de financiamento que já é de conhecimento do presidente da República. Quanto mais sintonizados nós trabalharmos, melhor. Melhor para o país. Ministro, você ouve, Juliana? O senhor falou de setores que serão mais afetados, que seria uma minoria. Queria que o senhor desse um exemplo desses setores. E o senhor disse que o redirecionamento de algumas mercadorias não será problema, citou a carne e o café. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, né? Requer um certo tempo, mesmo que seja um prazo curto. O que eu quero saber também é, esse plano de contingência vai atender o setor de café, o setor da carne, até eles conseguirem redirecionar esses produtos, ou o foco será esses poucos com essa grande dificuldade de exportar para outros lugares? E quais seriam esses? Olha, Túlio, na verdade tem setores que não estão pedindo, nesse momento, apoio, justamente porque o depoimento que eu estou... não é um depoimento meu, é um depoimento deles, né? Eu conversei com muitos empresários ao longo da semana e ouvi deles que eles teriam uma facilidade em redirecionar a sua produção para outros destinos. E se tiver necessidade de, temporariamente, algum tipo de suporte, do ponto de vista creditício, do ponto de vista logístico, nós vamos procurar atender. Obviamente que a nossa preocupação maior é com a outra ponta. É aquela ponta de setores que não estão produzindo commodity, estão produzindo, muitas vezes, artigos sob medida para a economia americana. Então, você pega o caso da indústria, por exemplo, alguns setores industriais estão produzindo sob medida para parceiros nos Estados Unidos. Veja o caso da Embraer, que ficou fora da lista. Se ela tivesse ficado dentro da lista, ela ia ter muita dificuldade, porque ela compra muito dos Estados Unidos e vende aeronaves para os Estados Unidos e dá manutenção para a sua frota, que roda lá na aviação regional, por exemplo. Como é que ela ia fazer se ela tivesse dentro da tarifa de 50%? Felizmente, o governo americano acordou e tirou a Embraer da lista. Ainda assim, deixou com tarifa de 10%, o que eu já acho muito, porque a Embraer é um parceiro
grande da aviação regional americana. Então, veja só, nós temos portanto, vai ter que ser políticas, muitas vezes, feitas sob medida para determinados setores. E nós temos que considerar isso que eu estou falando. Há empresas que têm força suficiente, né, para redirecionar a sua produção. Né? Produzem muito, exportam muito, né, e vão conseguir, por suas próprias forças, redirecionar. Se eventualmente houver um pedido, uma demanda, nós vamos atender. A nossa preocupação maior é com esses setores que vão ter dificuldade em recolocar a sua produção em outros mercados que não o mercado dos Estados Unidos. Então, a gente pode entender que o plano de contingência terá várias opções, né? A gente pode falar de crédito mais barato, a gente pode falar de algum auxílio para manutenção de emprego, algo nessa linha? Ela vai ter várias opções, inclusive porque a natureza do que é produzido define um pouco a política que vai ser adotada. Eu disse o caso lá do governador do Ceará, que pediu uma medida provisória para quê? Para comprar o pescado. Né? Isso pode atender, eventualmente, parte da produção de frutas ou de outros gêneros alimentícios, pode. Mas eu estou recebendo, né, um governador falou, eu estou com um problema específico que pode ser generalizado e pode atender outros estados brasileiros. E nesse caso específico, as compras governamentais talvez sejam suficientes para dar uma solução para o problema, pelo menos no curto prazo, né? No curto e médio prazo. Outros setores não têm essa mesma facilidade. Nós não temos condição de comprar determinadas mercadorias porque eles não têm função em políticas públicas. Então, nós vamos ter que dar um outro tipo de ajuda. Tem empresas que vão ter que comprar equipamentos para produzir mercadorias para outra destinação, porque hoje estão produzindo sob medida por um determinado parceiro. Aí, nesse caso, entra o empréstimo, por exemplo. Nesse caso, você pode fazer uma linha de crédito subsidiada para permitir que ela se adapte às novas condições. Agora, tudo isso tem que ser feito lembrando que a negociação sequer começou. Então, nós estamos dando como líquido e certo uma coisa que, na minha opinião, vai mudar com o diálogo. A hora que nós sentarmos à mesa e demonstrarmos, né, que não há racionalidade econômica nessas medidas, inclusive para o público de lá, nós vamos compreender que há um caminho, né, mais sensato a seguir, sobretudo porque há inúmeras oportunidades que vão ficar travadas em torno desse debate, quando há soluções de aproximação entre dois países de benefício mútuo e que nós estamos perseguindo não agora, nós estamos perseguindo desde que o presidente Lula tomou posse. Então não é uma questão de conveniência, a que agora nós acordamos, não. Nós estamos há mais de 2 anos sentados com as autoridades americanas, dizendo a eles, vocês têm que voltar a investir na América do Sul. Vocês estão se retirando da América do Sul. Vocês têm que voltar a investir, voltar a gerar emprego, transferir tecnologia, como estão fazendo outros países do globo. Para nós é importante a integração do continente americano. Então, a presença de vocês é bem-vinda, é necessária, assim como a nossa nos Estados Unidos, que aumentou muito. Muitas empresas brasileiras investem nos Estados Unidos. E essa troca de investimentos é oportuna para os dois países. E os Estados Unidos, por alguma razão, foram abdicando de uma presença maior aqui. E a China ocupou, a Europa está ocupando, e eles se retraíram. Então, nós estamos há mais de 2 anos buscando uma presença maior deles aqui e nossa lá. Vocês no estúdio, meninas. Ministro, estava tentando perguntar, que eu acho que não chegou aí em Brasília, quando o senhor falava do plano de contingência, qual deve ser o custo desse plano e o impacto na meta das contas públicas? Olha, nesse momento, nós não estamos prevendo nenhuma medida que saia dos marcos estabelecidos pela legislação atual. Então, nós vamos seguir o curso do ponto de vista fiscal. Obviamente que, para além do orçamento primário, você tem um orçamento financeiro que te permite, numa situação como essa, criar linhas de crédito que não impactam as contas primárias, mas podem ser instrumentos importantes
para direcionar crédito para setores que estão duramente afetados por essas medidas, enquanto a diplomacia trabalha para minimizar essa tarifa e para despolitizar esse debate para que nós consigamos chegar a um entendimento o mais rápido possível, né, fazendo com que as pessoas não sofram as consequências de uma medida que está indevidamente politizada em virtude de uma situação interna que está sendo aproveitada por uma outra nação. Então, quanto mais unidos nós tivermos, eu repito, mais fácil vai ser negociar. Nós não podemos misturar duas agendas completamente diferentes e não apenas os democratas americanos, mas alguns republicanos, né, dos Estados Unidos já manifestaram uma certa inconformidade, por assim dizer, com o tratamento que o Brasil vem recebendo. Então há lá também uma espécie de clamor para dizer o seguinte: olha, o Brasil é um país, né, que tem relações comerciais, políticas, sociais com os Estados Unidos há séculos, né? Há 2 séculos. Então não é hora de misturar assuntos que podem e devem ser trabalhados nas suas esferas competentes, uma vez que o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais no que diz respeito a direitos humanos. E, no meu juízo, o Brasil está à frente dos Estados Unidos hoje no respeito aos direitos humanos. Nós não estamos deportando ninguém, nós não estamos perseguindo universidade, nós não estamos perseguindo dissidentes, nós não estamos fazendo nada disso aqui no Brasil. Ministro. Né? E nós aprendemos muito de democracia, nós não éramos um país democrático, nós tivemos dois períodos fortemente autoritários no Brasil, no século passado, e aprendemos com exemplos edificantes de como aprofundar a nossa democracia. Aprofundamos tanto que superamos alguns países que eram os líderes do movimento democrático no mundo. Hoje, eu penso que o Brasil é exemplo de democracia para muita gente grande, né, que até outro dia eram os luminares aí, eram os faróis da democracia no mundo. Hoje o Brasil pode-se dizer um país que está à frente de muitos no que diz respeito às liberdades individuais, no que diz respeito às liberdades democráticas. Ministro, a gente aqui está tentando não misturar as pautas, como o senhor defendeu há pouco, então eu vou continuar com o senhor na pauta econômica, mais adiante a gente fala um pouquinho de política. Mas eu queria falar de juros, o senhor citou aí que tem a expectativa de que em breve os juros comecem a baixar. Mas, no entanto, ministro, o que a gente vê é um patamar de 15%, o mais alto dos últimos 19 anos, e uma mudança, parece que na avaliação do governo sobre a gravidade desse problema. Até a gestão de Roberto Campos Neto, o governo falava que era inexplicável um juro acima de 12%, que cada ponto percentual representava um impacto de 38 bilhões de reais para o país. E agora, no entanto, a gente está com 15% e a gente não vê a avaliação do governo crítica à atual gestão de Galípolo, como foi durante Campos Neto. Não é a hora de também aproveitar um eventual efeito de queda da inflação que a sobra de produto brasileiro que não vai ser exportado aqui dentro para o mercado brasileiro, para tentar também rediscutir uma redução desses juros e fazer com que isso destrave a economia, já que 15% é impraticável para os investidores arriscarem colocar dinheiro em novos negócios? Estou de acordo com você. Acho que sim. Né? Tem toda a razão em dizer. É um patamar altamente restritivo. Né? A inflação já está dando sinais de desaceleração. Muita gente apostava numa inflação acima de 6%. Havia economistas que falavam numa inflação já de 7% para esse ano, e a inflação tem tudo para chegar a menos de 5% em dezembro, na minha opinião, tem tudo para chegar a menos de 5%, e eu penso que o patamar de juros de 15% é restritivo para além do necessário. Mas o governo... Concordo com a tua avaliação. Mas eu estou falando em nome do Ministério da Fazenda. Aqui. Mas o senhor acha que o governo, presidente Lula, poupa o Galípolo ia na jugular do Campos Neto? Essa era a pergunta, ministro. O Campos Neto estava há 6 anos no cargo. Né? O Galípolo completou 6 meses outro dia. Então, é um pouco diferente a situação que ele herdou.
da situação que o Campos Neto se encontrava quando nós assumimos o governo. Então, o Galípolo herdou uma situação de estresse no final do ano, que todo mundo reconheceu como grave naquela ocasião. Eu próprio cheguei a defender que a situação exigia uma medida salgada para conter, sobretudo aquele humor que dizia que nós estávamos em dominância fiscal, que o dólar ia chegar a R$7, aquele terrorismo que nós vimos no final do ano. Então, talvez, naquele momento, a autoridade monetária se viu obrigada a tomar uma medida forte para dissipar esses temores especulativos. Eu penso que a situação hoje mudou, e por isso que eu estou dizendo que há espaço hoje para repensar a trajetória do ciclo de cortes. Ju? Ministro, muita gente lê essas medidas do governo americano em função da proximidade do Brasil com a China, com a Rússia, através do BRICS. Queria que o senhor pudesse dizer como que o senhor vê a política, o impacto da política externa nesse contexto das tarifas. Olha, eu na verdade, eu não tenho essa visão, porque se isso fosse verdade, a Índia, a China, a África do Sul teriam sido taxados em 50%, né? Países que não foram taxados em 50%. Então, estou falando dos países pioneiros dos BRICS, mas há outros países dos BRICS, né? Você sabe que o grupo ele ganhou novos membros e nenhum deles sofreu esse tipo de retaliação. Então, na minha opinião, misturar esses dois assuntos não tem nada a ver. Os BRICS são o maior destino das exportações brasileiras. Não tem como negar isso. Sobretudo a China, né, é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Nós temos um superávit comercial absurdo com a China, na comparação com o déficit que nós temos em relação aos Estados Unidos, e nem por isso os Estados Unidos taxaram em 50% os países dos BRICS, né, com os quais eles têm muito mais divergência do que conosco, inclusive. Então, eu penso que aqui a questão está localizada num assunto, na minha opinião, indesejável, num assunto que é incômodo, que é o fato de que há forças políticas dentro do Brasil trabalhando contra os interesses nacionais. É isso que nós precisamos resolver de uma vez por todas. Então, querer ver outro tipo de assombração, eu acho que vai dispersar a nossa atenção. Nós temos que nos resolver internamente, oposição e situação tem que sentar à mesa e defender os interesses nacionais, fortalecer quem está negociando pelo Brasil, a autoridade constituída que está negociando pelo Brasil. Ela que precisa ser fortalecida. E aí nós vamos resolver esse problema da melhor maneira possível. Agora, querer atribuir a outros fatores, eu penso que é uma maneira de levar água para o moinho de quem está nas ruas pedindo intervenção americana no Brasil, pedindo tarifaço contra o Brasil. Essas coisas não são inaceitáveis no Brasil. Nós já tivemos gente indo para a rua pedindo intervenção militar no Brasil. Agora, há pouco tempo. Intervenção política no Brasil. Ministro. Agora, intervenção comercial, tarifaço contra o Brasil. Os nossos problemas têm que ser resolvidos por nós. Nós temos um país democrático, o ano que vem tem eleição, todo mundo é livre para votar em quem quiser. Vamos resolver os nossos problemas dialogando com a sociedade, com mais calma, com mais tranquilidade, resolvendo os nossos problemas e não pedindo para uma potência estrangeira se meter em assuntos internos para resolver pendências para um lado ou para o outro. Isso não interessa ao Brasil. Nós somos um país democrático, soberano, e nós temos condições de resolver os nossos problemas internos internamente. Nós gostamos de todo mundo, mas a nossa soberania não está na mesa de negociação. A nossa democracia não está na mesa de negociação. O que está na mesa de negociação são acordos comerciais, acordos bilaterais, parcerias, isso tudo nós estamos muito abertos, porque nos interessa, inclusive. Mas soberania e democracia não se negociam. Já a gente entra mais nessa questão da soberania, mas já que o BRICS foi citado, ontem no Encontro Nacional do PT, o presidente Lula
ele voltou em falar em moeda alternativa ao dólar para a negociação entre os países do bloco. O quanto isso está próximo? É possível que isso aconteça em breve, ou de fato, por enquanto, isso está só no discurso, incomoda os Estados Unidos, mas por enquanto está só no campo das ideias? Na verdade, Túlio, o comércio em moeda local já está acontecendo. Acontecia muito no Mercosul, até outro dia, né? Isso nós estamos retomando o debate para que aconteça mais. Mas você pega, vamos esquecer o Brasil por um minuto. O comércio entre Índia e Rússia, por exemplo, se dá em moeda local. E nem sempre passa pelo dólar, cada vez menos pelo dólar. E nem por isso a Índia foi penalizada, né, com uma tarifa de 50%. Né? Tem empréstimos internacionais que já se fazem em outras moedas. O renminbi é uma realidade, o ien há muitas décadas, o euro há muitas décadas é uma realidade. Se faz comércio nessas moedas, né, em moeda local. Nos acordos bilaterais, isso já está previsto. Então, não é propriamente uma novidade falar disso, né? E a moeda americana, quem tem que cuidar da moeda americana é o país emitente da moeda americana, que são os Estados Unidos. Se a moeda americana teve muita força como reserva de valor, como meio de pagamento, ela vai continuar tendo se os Estados Unidos resolverem seus problemas internos, da sua economia interna. O Trump está adotando uma política, poderia ter adotado outra, mas é um assunto doméstico dos Estados Unidos, o quanto a moeda dele vai ter força. Depende do quanto as finanças dos Estados Unidos estiverem bem, depende de quão seguras as pessoas estão de deter as suas reservas em dólar. Isso está mudando no mundo inteiro por razões que transcendem a vontade do Brasil. É uma realidade global hoje. Sim. Né? Toda hora tem notícias sobre um país ter diminuído as suas reservas em dólar para comprar mais ouro, para comprar mais euro, para comprar ien. Essa mudança do portfólio dos fundos soberanos, dos fundos de previdência, isso é um movimento normal que está acontecendo. Agora, eu penso que o comércio em moeda local, sobretudo com as moedas digitais, tendem a ser um fato cada vez mais frequente nas relações bilaterais. Ministro, o Congresso está retomando os trabalhos hoje em Brasília, num contexto totalmente diferente de quando esse recesso começou, porque agora o tarifaço deve dominar os debates, mas a gente não pode esquecer do assunto interno e da crise interna que foi gerada pela questão do IOF. O governo teve uma derrota muito grande no Congresso, acabou conseguindo uma vitória parcial no Supremo Tribunal Federal, conseguindo implementar aí o aumento do IOF, exceto para aquelas operações do risco sacado, mas de qualquer forma conseguiu restabelecer o que era proposto anteriormente quase que na totalidade. O fato é que o Congresso deu um recado muito claro para o governo naquela derrota de que não aceita mais discutir ajuste fiscal via aumento de impostos. O governo entendeu esse recado? Os próximos ajustes serão com propostas de fato, corte de gastos e não mais aumento de impostos? Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer uma correção. Por favor. Quando você faz uma pessoa que não paga imposto pagar, você não está aumentando o tributo de ninguém. Você está fazendo uma pessoa que não pagar, vai pagar. Eu vou dar um exemplo para você. Você é a favor de tratar as betes como se fosse uma santa casa de misericórdia? Eles passaram 4 anos sem pagar impostos durante o governo Bolsonaro, subvencionadas pelo Estado brasileiro. Criamos uma epidemia de jogos no Brasil porque o governo não cumpriu o seu papel. Primeiro, de cobrar impostos das betes. E segundo, de tratar isso como um problema de saúde pública. Aliás, saúde pública é um assunto que passou longe do governo anterior, tanto na pandemia do Covid, quanto na pandemia de betes que nós estamos vivendo agora. Então, isso não é aumento de imposto. Quando você tira a isenção, por exemplo, no caso da desoneração da folha, né, que nós conseguimos, depois de 10 anos de tentativa, o Meirelles tentou, o Guedes tentou, o Guido tentou, o Levi tentou, nós conseguimos acabar com um programa que não estava rendendo nada do ponto de vista social. Isso não é aumento de imposto, você acabar com um benefício fiscal. Nós ainda temos 600, 700 bilhões de reais de benefícios fiscais. Parte justificável,
mas a outra parte não é justificável. Quando você acaba com um programa que dá, chamada Bolsa Empresário, você não está aumentando imposto, você está acabando com a Bolsa Empresário para um determinado setor, porque já cumpriu o seu papel. O PERSE, nós acabamos com o PERSE. Isso significou aumento de imposto para quem? Aquelas empresas favorecidas pelo PERSE voltaram a pagar o que sempre pagaram. Então, por que tratar isso como aumento de imposto? Eu não entendo assim. Então, você me desculpe, porque gasto tributário é gasto, tanto quanto gasto primário. Tem o nome de gasto. Aumentar tributo é, por exemplo, o que o Bolsonaro fazia, não corrigindo a tabela do imposto de renda. E vocês não questionaram o governo anterior por manter congelada a tabela do imposto de renda durante todo esse tempo. O que agora nós estamos fazendo é fazer muitos brasileiros deixarem de pagar imposto. 10 milhões de brasileiros deixaram de pagar imposto de renda no governo Lula. Outros 10 milhões ficarão isentos quando aprovar a isenção até 5 mil. Outros 5 milhões pagarão menos imposto de renda do que pagavam. Agora, para eu conseguir fazer com que muitos brasileiros, milhões e milhões e milhões, deixem de pagar, alguém tem que passar a pagar. Então, eu penso que é indevida a maneira como você trata isso. Fazer 141 mil brasileiros começar a pagar o que não pagam, para que 15 milhões deixem de pagar, não é aumento de imposto, é justiça tributária. É assim que eu aprendi na escola e é assim que eu vou fazer. Ministro, eu entendo o seu ponto, mas eu quero colocar aqui para o senhor que quando eu falei aumentar impostos, a gente está analisando que há um aumento de carga tributária à medida que vários especialistas e economistas disseram que o IOF deixa de ser um imposto regulatório e passa a ser um arrecadatório. Mas eu entendo o ponto que o senhor está posicionando. E aproveitando que o senhor citou o imposto de renda, eu pergunto para o senhor se o projeto que está lá no Congresso, com o relatório que foi feito de Arthur Lira, que fez mudanças tanto para calcular quem é de alta renda que vai passar a contribuir, quanto aumentou um pouquinho os descontos até R$ 7.350 de renda, se o governo está de acordo com o que está no relatório e se é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal. O projeto está equilibrado do ponto de vista fiscal, é justamente o que eu te falei, ele busca a justiça tributária, ele faz 140 mil brasileiros passarem a pagar um mínimo de 10%, para que 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados. Então, é a razão de 1 contra 99%, dos 100% atingidos pela medida, 1% vai passar a pagar para 99%, ou deixar de pagar ou pagar menos. Então, ele está completamente ajustado a essa diretriz de buscar a justiça tributária. Então, nós estamos totalmente sintonizados. E eu penso que o Congresso vai dar uma grande contribuição no segundo semestre, no meu entendimento. Eu conversei longamente depois de Supremo, de decreto legislativo, conversei com o presidente Hugo Mota, conversei com o presidente Davi Alcolumbre. Nós temos tudo para ter um bom segundo semestre, produtivo do ponto de vista legislativo, que vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Ministro, nós temos que encerrar, passou rápido o tempo da entrevista, então só queria fazer duas rapidinho para concluir, tá? Tem mais sanções previstas para quem fizer comércio com a Rússia, segundo os senadores brasileiros que estiveram nos Estados Unidos. Eles se encontraram com senadores democratas e republicanos e disseram que eles pretendem aprovar um projeto para quem fizer negócios com a Rússia ser sancionado indiretamente, tarifas que chegariam aí a alíquotas de até 500%. O senhor vai tratar disso também nas próximas reuniões, já que tem um prazo mais dilatado para conversar sobre isso, porque seriam 90 dias, pelo que os senadores trouxeram. E a última pergunta é, Lei Magnitsky, é o Tesouro que aplica, Tesouro dos Estados Unidos, isso também vai estar no assunto com o Scott Bessent? Olha, em primeiro lugar, nós só vamos tratar de assuntos que estejam efetivamente, que sejam oficiais. Eu preciso ter notícia oficial dessas medidas. O Brasil, assim como tem um comércio hoje pequeno com os Estados Unidos, pelo tamanho da sua economia, né, nós devemos ter uma exportação para os Estados Unidos muito maior do que temos hoje. Nós só 12%, né, da nossa pauta de exportação é com os Estados Unidos, e esse número pode cair ainda mais em função do tarifaço. No caso da Rússia, ele é ainda menor.
bem menor. Já Mas é pequeno com os Estados Unidos. Né, que preocupam bastante. Oi? Os fertilizantes preocupam bastante. Não, eu sei. Você está me perguntando do efeito. A nossa pauta de exportação, se você abrir a planilha, você vai ver que o Brasil tomou, no primeiro governo Lula, uma decisão, né, que produziu os seus efeitos concretos. Hoje o Brasil depende muito menos de um país determinado, né? Obviamente que a China ganhou um destaque muito grande, mas o Brasil hoje é menos dependente de um único país, porque nós exportamos muito mais do que exportávamos no começo do século, muito mais. O Brasil hoje é um player global muito importante. Em segundo lugar, nós diversificamos as nossas exportações e a cada dia o presidente Lula anuncia um novo mercado para produtos brasileiros. Foram mais de 300 mercados abertos em 2 anos e meio. Então nós vamos continuar nessa política multilateral, abrindo o mercado, sem dependência externa, pagamos a nossa dívida externa, temos reservas cambiais, uma das maiores do mundo, mais de 300 bilhões de reservas de dólares em reservas cambiais. Nós temos condição, nós temos tamanho para navegar nesse mundo turbulento com a serenidade necessária, com a nossa diplomacia que tem uma história de sucesso muito respeitada no mundo e com as portas que o presidente Lula abre todo dia no sentido de tornar o Brasil um país que é bem recebido no mundo inteiro. Seus cidadãos, seus produtos, suas mercadorias. O Brasil é respeitado no mundo inteiro e vai continuar sendo assim enquanto nós estivermos sendo dirigidos por uma pessoa com a mente aberta, como é o caso do nosso presidente. E a Magnitsky, o senhor vai falar com a Magnitsky, veja bem, até o autor da lei Magnitsky, o próprio que deu nome à lei, criticou a maneira como ela está sendo usada contra o Brasil. Né? Vocês têm notícia disso publicada. Então, o que nós vamos fazer, levar também ao conhecimento do secretário do Tesouro, é como funciona o judiciário brasileiro. Como funciona o judiciário brasileiro. Né? Você pensa que você trocando de juiz, você vai trocar o veredito? Você não vai trocar o veredito trocando de juiz. Porque nós temos aqui várias salvaguardas internas e externas. Quero te lembrar que o presidente Lula recorreu ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, um órgão ligado ao Alto Comissariado da ONU, e foi absolvido lá também, não só internamente, mas externamente. Nós somos signatários de todos os acordos internacionais que dizem respeito a direitos humanos. E o problema não é o juiz, o problema são os atos perpetrados contra a nossa Constituição. Esse é o problema que nós estamos enfrentando aqui. Não é um problema do juiz, é o problema das provas, das confissões, das delações, dos fatos concretos apurados. E isso não vai mudar trocando de juiz, não vai mudar. Né? Nós estamos tratando, na minha opinião, o Estado brasileiro está tratando o assunto com a seriedade merecida. Agora, os fatos são graves e estão sendo tratados dessa maneira, porque os fatos são graves. E tudo que nós queremos preservar é nossa democracia e nossa soberania. Ministro, o senhor sabe que jornalista, quando fala que é para encerrar, tem mais meia dúzia de perguntas, né? Mas a gente já compreendeu que precisamos encerrar mesmo. Então, vamos deixar aqui um convite aberto para, em outro momento, o senhor voltar a conversar com a gente. A gente esperou bastante por essa entrevista, então já está o convite aberto. Só uma pontuação é que o senhor fala de defender e explicar melhor ao secretário do Tesouro como funciona o judiciário brasileiro. A minha dúvida é se ele não entende como funciona o judiciário ou se ele já tirou uma conclusão que há excessos do judiciário. Mas, enfim, depois o senhor conta para a gente como é que vai progredir esse diálogo com Scott Bessent. Obrigada demais por falar conosco, viu? Muito obrigada. Mas nós temos mecanismos internos para nos corrigir se for o caso. Nós não precisamos de aula de ninguém sobre democracia. Tá certo, ministro. Obrigada demais por falar ao Grupo Bandeirantes, à Rádio Band News FM e também à Band TV. Obrigado. O Túlio se despede aí, por favor. Valeu, ministro. Vou dar tchau para o senhor aqui, perguntando. O senhor já disse que não vai retalhar, mas e a reciprocidade? Vai agir rapidinho, em 30 segundos? Jornalista não para de perguntar. Não, eu prefiro a palavra proteger. Né? Proteger o Brasil. Essa é a obrigação do Estado brasileiro, proteger o Brasil. Isso vale para o comércio, isso vale para as nossas instituições, isso vale para a democracia, isso vale para a soberania. Então, nós vamos agir no sentido de proteger o país de uma ação que, na nossa opinião,
não parece compatível com uma relação de 200 anos de amizade e de prosperidade mútua. Tá obrigado, certo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Túlio. participar com vocês. Um abraço. Bom trabalho, boas negociações, ministro.